Você acorda, e nada te chama. A comida é só comida. A conversa é só barulho. O que antes te animava virou uma lista de coisas que você faz porque tem que fazer. Você não está triste, exatamente. É pior que triste. É cinza. É um volume baixado no mundo inteiro. E aí vem a pior parte, você se culpa. Acha que é preguiça, que é frescura, que você deixou de ser esforçada. Eu vou te mostrar que não é nada disso. O que apagou em você tem nome, tem mecanismo, e tem volta. Fica comigo, e eu vou ser honesto o tempo todo sobre o que a ciência sabe e o que ela ainda não sabe. Repara no seu dia. Você rola o celular por 1 hora e não sente prazer nenhum, mas não consegue parar. Você marca algo que devia te empolgar, e quando chega a hora, dá uma preguiça surda, uma vontade de cancelar. Você conquista uma coisa que queria, e a alegria dura 10 minutos, depois volta o cinza. Não é que a vida ficou ruim. É que a sua capacidade de sentir a vida ficou baixa. Como se alguém tivesse girado um botão para baixo dentro de você, e você não sabe onde fica esse botão. E antes que você ache que é só falta de disciplina, eu preciso te dar o mecanismo, porque é ele que muda tudo. Isso não é fraqueza de caráter. É química de motivação. E a peça central dessa química tem um nome que você já ouviu, mas quase certamente entendeu errado: dopamina. Deixa eu desfazer o maior mal-entendido da neurociência popular. Todo mundo chama a dopamina de molécula do prazer. Ela não é. A ciência mais sólida sobre isso, do laboratório de Canterbury, mostrou uma coisa que reorganiza tudo. A dopamina não é a química do gostar. É a química do querer. São duas coisas diferentes, e o seu cérebro as processa em lugares diferentes. O gostar é o prazer de verdade quando você experimenta algo. O querer é o impulso que te faz buscar, ir atrás, se levantar. A dopamina move o querer. E aqui está o ponto que dói: dá para perder o querer sem perder o gostar. Pensa no que isso significa para você. Você ainda gostaria das coisas, se chegasse até elas. Mas o motor que te leva até elas está fraco. É por isso que você rola o celular sem prazer e sem parar. O querer está ligado, buscando, buscando, mas o gostar não vem. Querer sem gostar. E é por isso que a coisa boa que você conquistou não te preenche. Você teve o gostar por um instante, mas o querer já saiu correndo atrás da próxima coisa. A anedonia, esse é o nome técnico do que você sente, não é a morte do prazer. É o embotamento do querer. O motor perdeu força. Agora, por que o motor perdeu força? Aqui entra um segundo mecanismo, e ele tem evidência forte. Os neuroníons de dopamina não disparam pela recompensa em si. Eles disparam pela recompensa inesperada, pela surpresa boa. Isso se chama erro de previsão de recompensa, e foi medido em laboratório, neurônio por neurônio, em experimentos que renderam décadas de pesquisa. Funciona assim: quando algo bom acontece e você não esperava, dispara forte. Quando o mesmo bom acontece de novo e de novo, previsível, o disparo encolhe até quase zero. E se você esperava algo bom e não veio, ele despenca abaixo de zero, vira decepção. O cérebro não está medindo o prazer. Está medindo a diferença entre o que você esperava e o que veio. Guarda essa frase, porque ela explica metade do seu cansaço. A dopamina responde ao novo, não ao repetido. É por isso que a milésima rolada de tela não te dá nada, mas você continua rolando, procurando a surpresa que não vem mais. E o que você fez com o seu cérebro nos últimos anos, sem perceber? Você o afogou em recompensa fácil, instantânea e infinita. O celular te dá 1000 surpresas boas por hora, sem esforço nenhum.
O açúcar, o scroll, a notificação, o vídeo curto que troca a cada 8 segundos, cada um é um pico barato de dopamina, entregue sem que você precise fazer nada. O cérebro é econômico. Se o prazer chega fácil demais, ele baixa o volume do querer para tudo, para se proteger do excesso. Então a vida real, que é mais lenta, que exige esforço, que recompensa depois e não agora, passa a parecer sem graça. Não porque ela piorou. Porque o seu volume de querer foi calibrado para estímulos absurdos que a vida normal não entrega. E tem um agravante, esse com evidência sólida, o estresse crônico. Quando você vive muito tempo em alerta, sob pressão, o sistema de recompensa é um dos primeiros a ser rebaixado. O corpo entende que não é hora de buscar prazer, é hora de sobreviver. E ele desliga o motor do querer para economizar. Junta as duas coisas, excesso de estímulo fácil e estresse crônico, e você tem a receita exata do cinza. Não é você que está quebrada. É um sistema fazendo exatamente o que foi desenhado para fazer, só que num ambiente que ele nunca foi feito para enfrentar. Se você se reconheceu até aqui, faz uma coisa por você antes de continuar. Escreve nos comentários 3 palavras: perdi o querer. Sem vergonha, quase todo mundo que chega até aqui percebe que confundiu, por anos, o embotamento com preguiça. Nomear o que você sente já é o primeiro passo para parar de se culpar pelo que é química, não caráter. E se essa forma de olhar o seu próprio vazio está te mostrando algo que ninguém tinha explicado, se inscreve no canal. É aqui que a gente pega o que a neurociência descobriu e traduz num passo que você consegue dar hoje, sem promessa mágica, sem detox milagroso. Agora eu vou te dar uma imagem para você sentir o que está acontecendo. E deixe eu ser claro que é uma imagem, uma metáfora, não um órgão físico dentro de você. Imagina que existe um botão de volume do querer. Ele não controla se as coisas são boas, controla o quanto você sente vontade de ir atrás delas. Você não perdeu esse botão. Ele só foi girado para baixo, aos poucos, por cada pico fácil que você deu ao seu cérebro. E a notícia boa, a que sustenta tudo daqui para frente, é mecânica, não poética. Botão que foi girado para baixo pode ser girado para cima de novo. Devagar, mas pode. E aqui sai da metáfora, porque o mecanismo é real. O seu sistema de recompensa é adaptável, foi ele que se rebaixou, e é ele que pode se reerguer. Só que a lógica de recuperação é o oposto exato do que te viciou. Você embotou o querer com prazer fácil, rápido e constante. Você recupera o querer com prazer difícil, lento e conquistado. Não é sobre buscar mais estímulo. É sobre baixar o barato para que o real volte a ter volume. É quase uma limpeza de paladar, mas do desejo. Pense em quem come açúcar o dia inteiro, uma fruta passa a parecer sem gosto. Não é que a fruta piorou. É que o paladar foi sequestrado por doçura demais. Tira o açúcar por umas semanas e a fruta volta a ser doce, a mesma fruta. O seu desejo funciona igual. A vida real não ficou sem graça. O seu paladar do querer foi sequestrado por estímulo demais. E paladar, a gente reeduca. Não com força de vontade, mas com abstinência do artificial e reencontro com o natural. E tem uma armadilha que eu preciso te avisar, senão você desiste na primeira semana. Quando você tira os estímulos fáceis, o cinza não melhora na hora. Ele piora primeiro. Fica mais entediante, mais vazio, mais difícil. Você vai achar que está fazendo errado. É o contrário. Esse tédio é o seu cérebro em abstinência do fácil, recalibrando o volume para cima. O vazio que aparece quando você larga o celular não é a prova de que não funciona, é o som do botão sendo girado de volta.
Aguentar esse tédio inicial é o trabalho inteiro. Se você entendeu agora que o tédio é parte da cura, e não o inimigo, comenta com 4 palavras: vou aguentar o tédio. Escrever isso é um pequeno ato de querer, e é exatamente esse músculo que a gente vai reconstruir. Então vamos ao como, em passos com chão. Primeiro passo: cortar os picos baratos, os que dão prazer sem esforço nenhum. O scroll infinito, o vídeo curto, o açúcar constante, a notificação. Não para sempre, mas por um período, para deixar o volume subir. Não precisa cortar tudo de uma vez e virar monge. Escolhe os 2 ou 3 maiores ladrões de dopamina fácil da sua vida e reduz drasticamente por 2 semanas. Você está tirando o barato para que o real reapareça. Segundo passo: reintroduzir prazer que exige esforço. Aqui está a chave que quase todo mundo perde. O querer só volta para recompensas que custam alguma coisa. Ler um livro de papel, cozinhar de verdade. Uma caminhada sem fone. Uma conversa sem celular na mão. Um projeto que dá trabalho. No começo vai parecer sem graça, porque o seu volume ainda está baixo. Faça mesmo sem vontade. A vontade não vem antes da ação, ela volta depois, com a repetição. Você age primeiro, e o querer segue. Terceiro passo, e é o mais poderoso: agir antes de sentir vontade. Enquanto você espera a vontade voltar para começar a viver, ela não volta, porque é justamente a vontade que está embotada. Você não pode esperar o motor ligar para empurrar o carro, você empurra o carro para o motor pegar. Isso tem nome na psicologia: ativação comportamental, e é uma das intervenções com melhor evidência para o embotamento e a falta de ânimo. A ordem que você aprendeu está invertida. Não é sentir vontade e então agir. É agir, e a vontade voltar como consequência. Quarto passo: reaprender a gratificação adiada. O seu cérebro esqueceu que existe prazer que vem depois, porque você o ensinou que prazer é agora ou nunca. Então você reensina, pequeno. Espera 10 minutos antes de pegar o celular ao acordar. Termina uma tarefa antes de se recompensar. Cada vez que você adia um prazer e ele vem depois, você está regravando no cérebro que vale a pena esperar. É isso que devolve sabor às coisas lentas da vida. Quinto passo: o que amarra tudo, movimento e sono, sem romantizar. Exercício físico é uma das poucas coisas que comprovadamente reerguem o sistema de recompensa e a motivação. Não precisa ser academia, não precisa ser puxado, precisa ser o corpo se movendo todo dia, mesmo que seja uma caminhada. O movimento devolve sensibilidade ao sistema que o sedentarismo embota. E o sono? Porque um cérebro privado de sono tem os receptores de dopamina rebaixados no dia seguinte. Isso foi medido em exame de imagem, não é conselho de revista. Dormir mal não te deixa só cansada, te deixa literalmente com menos capacidade de querer. Nada disso é glamouroso, e eu sei que não é a resposta que você queria. Todo mundo quer a virada mágica, o insight que muda tudo num dia. Mas o cinza raramente se cura assim. Ele se cura com o básico: mover o corpo, dormir, cortar o barato, agir sem vontade, feito com teimosia, dia após dia, até o volume subir sozinho. A cura é chata. Mas ela é real, e ela é sua. Se isso tocou num ponto que você vinha evitando olhar, sela agora, não foge. Comenta com 5 palavras: eu confundi vazio com preguiça. É esse reconhecimento honesto que faz o clique, parar de se punir e começar a se recalibrar. E salva esse vídeo. Guarda ele. Porque você vai querer revê-lo justamente naquele dia cinza em que a vontade sumir de novo e você quase acreditar que é preguiça sua. Guarda para esse dia.
Aqui eu falo por imagem de novo, com licença poética. A alegria não é uma coisa que você tem ou não tem. É um volume que sobe e desce conforme o que você alimenta. Você passou anos alimentando o barato, e o volume do real caiu. Se você passar semanas alimentando o real, o volume dele sobe de volta. Não é sorte, não é personalidade. É calibragem. Você não é uma pessoa sem graça. Você é uma pessoa com o volume baixado, e o botão está na sua mão. E isso muda como você mede o seu progresso. A pergunta não é se você acordou empolgada, radiante, cheia de vontade. Isso demora. A pergunta é menor e mais honesta. Hoje, uma coisa pequena teve um pouquinho mais de sabor do que ontem. O café, a luz na janela, uma música, um cheiro. É assim que o volume volta. Não num salto. Num sabor de cada vez, voltando devagar às coisas pequenas, que sempre foram onde a vida mora. E aí a gente volta para onde começou. Você achava que tinha perdido a vontade, que tinha virado preguiçosa, que algo em você quebrou. Agora você sabe, você não perdeu nada. Você embotou o querer com prazer fácil demais, e adormeceu o motor com estresse demais. O gostar sempre esteve lá, esperando querer voltar para te levar até ele. A diferença entre continuar cinza ou voltar a sentir não está numa virada mágica. Está em baixar o barato e alimentar o real, hoje, mesmo sem vontade nenhuma. O volume do seu querer está baixo. Não quebrado, baixo. E baixo se sobe. Toda vez que você escolhe o prazer que custa em vez do que é grátis e vazio, você gira o botão um pouquinho para cima. A única pergunta honesta é: qual prazer você vai alimentar a partir de hoje? E se você quer transformar isso num plano concreto, em vez de uma boa intenção que passa até domingo, eu preparei um material que vai além deste vídeo. É um e-book com um método completo. Como mapear os seus ladrões de dopamina fácil, o protocolo de recalibragem de 2 semanas, a lista de prazeres com esforço para reintroduzir, o passo a passo da ativação comportamental, e um plano de 21 dias, com as referências e o nível de evidência de cada ideia, separando ciência de metáfora. E antes de você sair, 2 pedidos pequenos e honestos. Primeiro, se você ainda não salvou esse vídeo, salva agora, pro dia cinza que vai voltar. Segundo, comenta uma palavra só, o primeiro prazer com esforço que você vai reintroduzir esta semana. Uma palavra. Ela é o seu selo. Volta aqui daqui a 30 dias para lembrar que decidiu girar o botão.